Como colocar preços nos serviços? Essa hora é uma das horas mais chatas e mais difíceis para mim. Eu não sou muito boa com números, mas eu tive que aprender na marra a valorizar cada coisinha, cada detalhe do meu trabalho. E para isso, eu tive que aprender quanto custa e fazer o cálculo exatamente de quanto custa cada serviço, cada coisinha que eu ofereço para minha cliente. Há alguns vídeos atrás, nós falamos um pouquinho sobre como calcular o teu minuto de trabalho. Esse cálculo é muito importante e ele não deve ser esquecido jamais. Sabe por quê? Porque você vai trabalhar o tempo todo baseado no quanto custa o seu minuto de trabalho. Tem alguns serviços que nós oferecemos dentro do salão de unhas, por exemplo, que nós não conseguimos chegar no valor real dele. Vou dar um exemplo. Unha artística. Como calcular o valor da unha artística? Eu uso uma gota de tinta para fazer uma flor. Eu uso uma gota de tinta para fazer um personagem, um bichinho. Uma gota de tinta para fazer alguns riscos. Como que eu vou calcular o preço de uma gota de tinta? Impossível. Sendo assim, se eu sei quanto custa o meu minuto de trabalho e eu sei quanto tempo eu levo para fazer um desenho, que saber quanto tempo eu levo para desenvolver uma arte é muito mais fácil do que descobrir quanto custa o material que eu vou usar para fazer aquela arte. A não ser que seja um quadro, uma arte muito bem elaborada, eu consigo até fazer um cálculo mais ou menos de material que eu gastei para fazer aquela arte, mas na unha é quase impossível. Mas se eu sei quanto custa o meu minuto de trabalho e eu sei quantos minutos eu gasto para fazer aquele determinado tipo de desenho que a cliente me pediu, então é muito simples saber quanto vai custar o serviço no final das contas, quanto vai ficar o trabalho todo. Sendo assim, para não errar, você treina desenhos, você se aquece, você cronômetra, você faz tudo para saber quanto tempo você leva para fazer determinada arte. Quando a cliente te pede para fazer, quando ela olha um desenho, ela vê um desenho na internet ou até vê um trabalho seu mesmo na mão de uma outra pessoa, ela vai falar: ai, que lindo, quanto fica para fazer tal desenho na minha unha? Você vai olhar o desenho e vai falar: esse desenho por unha eu vou levar aí 2 minutos por unha. Bom, então sendo que eu vou levar 2 minutos por unha e se meu minuto vale aí 50 centavos, então eu sei que eu tenho que cobrar pelo menos R$ 1 para fazer aquele desenho em cada unha, certo? É dessa forma que você faz o seu cálculo. Outra coisa importante é saber realmente a disponibilidade da cliente na hora de fazer aquele trabalho. Às vezes a cliente vem com um desenho imenso, super elaborado, que você vai levar um super tempo para fazer, mas ela tá com pressa. E aí, antes de você começar a fazer o seu trabalho, sabendo quanto tempo você leva para fazer o seu trabalho e quanto custa o seu minuto, você sabendo que não pode fazer aquele trabalho que seria de 40 minutos em 10 minutos, você não enrola a cliente, não se enrola e não leva prejuízo. Então a cliente tem que estar ciente: olha, essa arte é mais difícil, então eu não levo só 1 minuto para fazer cada unha com essa arte. Você vai ter um trabalho um pouco maior, eu vou ter que ficar com você mais tempo, então eu vou ter que cobrar de acordo com os minutos que eu estou fazendo o trabalho com você. Seja claro o tempo inteiro, mas cobre cada item, cada serviço que você oferecer. Tem algumas pessoas que não gostam de fazer desenho, algumas profissionais que não sabem também fazer desenhos. Não tem problema, hoje em dia tem solução para tudo. Você compra adesivos e fala para a cliente: olha, eu não sei fazer desenho à mão, ou eu não gosto de fazer desenho à mão. Seja assim o mais clara possível com a cliente em todos os momentos. A cliente, ela vai entender e ela vai valorizar muito a sua honestidade e sinceridade. E aí você oferece para ela, fala: olha, eu não sei desenhar, eu não gosto de desenhar, mas eu tenho esses adesivos. Veja qual você gosta e eu coloco em você. E os adesivos também tem custos, então você vai ter que calcular o preço daquele adesivo. Aí, quanto tempo você leva
para colar aquele adesivo, quantos minutos a mais no seu trabalho você levou para colar esse adesivo e quanto custa cada adesivo que você colocou na unha dela. Então, tudo isso você tem que levar sempre em consideração. Tem algumas clientes que não gostam de fazer unha artística, mas elas querem alguma coisa a mais. Então, o que você vai oferecer a mais para essa cliente? Uma massagem nas mãos. Você vira assim a principal profissional da vida dela, porque você fez uma excelente massagem nas mãos, foi super relaxante, porque a cliente chega no salão da gente falando que aquele momento é a unha terapia. Então, quanto mais específico, quanto mais especial for aquele momento que você está oferecendo para sua cliente, melhor vai ser o retorno e o reconhecimento dela no final das contas. Além das massagens nas mãos, tem a massagem dos pés também. Isso, gente, faz realmente que a cliente caia de joelhos nos nossos pés. Quando eu faço as unhas dos meus pés, eu amo desenho nas mãos, mas eu não gosto de desenho nos pés. Então, eu pago a mais para fazer a massagem nos pés, que eu amo sinceramente. É o meu momento relax. Nós temos que lembrar também que as nossas clientes têm vários perfis. Nossos clientes são como os nossos dedinhos das mãos. Nenhum é igual aos outros. A partir do momento que a profissional trata a cliente como sendo uma pessoa única, não como sendo um número, não como sendo mais uma, a profissional e a manicure desenvolvem um relacionamento muito bacana, muito respeitoso. E isso valoriza demais o nosso trabalho. Quando nós colocamos o preço nos nossos serviços, esse tipo de cliente valoriza, respeita cada item do seu trabalho, então precisa ser valorizado e precisa ser calculado. Tem algumas clientes que não gostam de esmaltar e ela vem fazer as unhas e ela não quer passar esmalte. Quanto você vai cobrar para fazer as unhas dela sem passar o esmalte? É a hora que você tem que falar, olha, então eu vou demorar tantos minutos a menos na unha dessa cliente, então já que ela não quer passar esmalte, ela quer só fazer a higienização, então eu sei que eu vou cobrar X dessa cliente, eu não vou cobrar o preço como se eu estivesse esmaltando. Você trabalhando dessa forma clara, padronizada, direta, com qualidade, o cliente ele sente uma segurança em você tão grande e no ambiente que você tem, que ele não quer nem saber de fazer as unhas em outro lugar nunca mais. Ele simplesmente vicia em você, porque ele sabe que você sempre vai atender da melhor maneira possível, da maneira mais clara possível e mais honesta possível. Ela não tem surpresa, ela sabe que ali naquele ambiente você não olha para o rosto dela e fala, dela eu vou cobrar X. Aí olha o olho da outra e fala, mas dela eu posso dar um desconto, posso fazer isso. Não, gente. Atenda o cliente com o padrão, com o respeito, com a qualidade e faça o preço normal para todos. Você vai ver que o seu fluxo ele vai ser contínuo, porque a cliente vai valorizar muito essa sua transparência e honestidade. Então, resumidamente, não se esqueçam quanto custa o seu minuto de trabalho e assim você vai poder colocar em minutos quanto custa a mais ou a menos aquele serviço que você está oferecendo naquele momento, porque você está cobrando pelo seu tempo. De A a Z, coloque preços em todos os itens, em tudo que você oferece dentro do salão de beleza. E eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Até o próximo vídeo.